Paz seja convosco. Amém. Estamos retornando para o nosso segundo período de escola bíblica dominical, que trata dos pecados intocáveis ou pecados sutis, os pecados aceitáveis da nossa vida. Finalizamos no primeiro período o tema insatisfação, e agora nós entramos num tema um pouco mais amargo, chamado ingratidão. Os pecados que são sutis, eles vão ficando cada vez mais escabrosos e mais perceptíveis aos seus olhos. Oremos. Senhor, te louvamos por mais este módulo, por mais esse tema. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar mostrando a nossa ingratidão. Nossa ingratidão, Pai querido, que é um pecado, claro, à tua soberania, ao seu amor e ao teu cuidado. Abre, Pai querido, as portas do nosso coração para que nós possamos entender, agir e mudar em nome de Jesus. Ingratidão. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante que afastava as vítimas do convívio familiar e social. Na verdade, a lei mosaica exigia que o leproso gritasse continuamente: imundo, imundo. Levíticos capítulo 13, verso 45. Abre aí, por gentileza. Pode ler para a gente, Rô? Levíticos 13, 45. Está no Antigo Testamento, Rô. Diz assim: as vestes do leproso em que está a praga, da risada, serão rasgadas e os seus cabelos serão desganhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Aonde ele andasse pelas estradas, aonde ele estivesse, ele tinha que gritar. Em outros locais, outras tradições diziam que ele tinha que andar com um sino daqueles de vaca no pescoço, para que as pessoas de longe conseguissem identificar, porque era uma doença contagiosa. Lucas afirma que certa vez Jesus Cristo encontrou 10 leprosos. Lucas 17, capítulos 11 a 19. Vinícius, por gentileza. Lucas 17, versos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ingratidão. 10 pessoas com uma enfermidade gravíssima. Naquela época a pessoa era rejeitada. Eu lembro que certa vez eu tive o desprazer de ir num leprosário em São Paulo, e o cheiro de morte naquele lugar era algo complicado. Naquela época as pessoas elas se reuniam em grupos, moravam em cavernas, não tinham alimento, não podiam ter relacionamento com seus parentes próximos. Alguns reis, um rei pelo menos, ele adquiriu lepra, mais que um, adquiriu lepra, e ele foi colocado numa casa real,
separado, não podia ter contato. Era uma doença grave. Naquele momento, aqueles 10 homens com lepra clamaram a Jesus e Jesus os curou. E apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 são ingratos, ou seja, não reconhecem a ação de Deus nas suas vidas. Ao ler a história, pensamos como esses homens puderam ser tão ingratos a ponto de não voltarem para agradecer a Jesus. Não é o que a gente pensa quando a gente lê esse texto? Ingratidão. Mas será que nós não também somos culpados do pecado de ingratidão todos os dias? Em termos espirituais, a nossa condição ela é pior que a lepra. Efésios capítulo 2, verso 1 a 5. Efésios capítulo 2, versos 1 a 5. Oh. 14 anos depois. Não. Efésios 2. Só um minuto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Qual a diferença do leproso para nós? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos concedeu vida. E vida Em abundância. Nós temos, vou voltar àquele exemplo do módulo passado. Nós temos de parar e buscar a insatisfação nossa naqueles que estão bem, melhor que nós. Pelo contrário, nós temos que crescer sim, mas nós temos que mostrar a nossa gratidão, porque nós não estamos com os que estão piores que nós. Talvez 90% da população mundial não tenha o que você tem. Em todos os aspectos. Sempre que o Sebastião ele faz uma abertura de culto, ele fala que milhares de pessoas gostariam de estar numa situação como a sua e não estão. Falei logo no começo que a China, a partir de hoje, ela não tem mais dentro da loja da Apple mais aplicativos cristãos de Bíblia. O governo chinês ordenou que a Apple fizesse isso. E ela fez, ela tirou todos do ar. Tudo que se falava de cristianismo foi tirado do ar. A nossa liberdade ela é tamanha que nós não conseguimos ver a condição de escravidão que as pessoas vivem. Deus perdoou os nossos pecados por intermédio do seu Filho e nos revestiu da retidão absoluta do próprio Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê o pecador, Ele vê Cristo. Aquele versículo, né, pastor, que acredito que é Paulo que fala, né? Tendo que comer o que vestir, estejais contentes. Mas nisso a gente revela a nossa ingratidão, né? Porque a gente não se contenta, não para nesse versículo, a gente quer mais. Sim. Parece pouco para a gente. Então, assim, a gente extrapola, vai além desse versículo, porque a gente não se contenta. Estando tendo que comer o que vestir, estejais contentes.
parece pouco para a gente não se contenta, não se satisfaz, não se alegra nesse versículo, não se satisfaz nisso, tendo que comer, que vestir, sejais contentes. Parece pouco, eu quero mais, eu me satisfaço com mais, é pouco para mim. O problema não é você não se satisfazer, e sim você ser insatisfeito pecaminosamente. Então a gente vê, por exemplo, a condição do teu irmão. O teu irmão, ele tinha lá a barraquinha de doces, ele não estava satisfeito com a condição dele. Aí ele foi lá e abriu o negócio lá de comida. E ele achou que poderia melhorar. E aí ele abriu lá a jantinha e o negócio. Essa insatisfação não é pecaminosa. A insatisfação pecaminosa é de eu ficar amargurado no meu coração pelas situações que estão nas minhas mãos e eu não consigo lidar com elas. Um milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida espiritual, e seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. A cura da lepra ali foi algo instantâneo, momentâneo, em que poderia afetar a vida daqueles homens, talvez por 30 anos, 40, não se fala a idade deles, 40, 50, 60. A expectativa de vida naquela época era muito menor do que a de hoje. Mas vamos falar que eles tivessem mais 60 anos de vida. Quando nós falamos sobre os pecados nossos que foram perdoados, e a condição de nós termos vida espiritual perante Deus, nós estamos falando em eternidade. Algumas perguntas para você refletir. Quantas vezes você agradece pela sua salvação? Você agradece todo dia? Você consegue identificar que você abriu os olhos mais um dia de vida e que você não está perdido, você não abandonou a fé, que você continua confiante no Senhor? Você já parou hoje para agradecer a Deus por libertá-lo do reino, da escravidão, da escuridão e transportá-lo para o reino do seu Filho? Você acha que a maioria das pessoas do mundo estão em luz ou em trevas? As nossas orações, os nossos devocionais, elas falam grandemente sobre países em que há trevas, em que as pessoas elas não têm liberdade. Se você já agradeceu, não, pastor, eu agradeci. Se você já agradeceu, foi feito de um modo automático? Como muita gente tem o costume de orar antes das refeições, obrigado por tudo e amém. Será que realmente você olha para o alimento e se sente grato por ter ele na sua mesa? Ah, pastor, mas é só um ovo. Você agradece pelo ovo? Ou a sua oração é uma expressão sincera de gratidão pelo que Deus lhe fez por meio de Jesus Cristo? Na realidade, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo, que tem muito a ver com aquele versículo de Tessalonicenses, não lembro o endereço, o número dele, capítulo e versículo, que fala: orai sem cessar. A nossa vida deveria ser uma oração de gratidão contínua, todo o tempo, pelo que nós andamos, pelo que nós fazemos, nós falamos, enxergamos, vestimos. Paulo afirmou aos atenienses, Atos 17, 25. Apóstolo Paulo estava pregando para os romanos, para os gregos, lá na Grécia. E havia um local, Grécia era o berço do conhecimento. E aí o apóstolo Paulo ele estava falando e tem um lugar que chamava Aerópago, é onde os mais cabeções ficavam. E aí ele começou a discursar ali, falando sobre ressurreição, sobre vida eterna. E aqueles homens ficaram intrigados, porque nunca tinham ouvido aquele discurso. E aí ele começa a subir, levam eles para um grupo mais seleto ainda, ele para um grupo mais seleto ainda para ouvir as ideias dele. E aí ele começa a ver Deus do trovão, Deus das águas, Deus da plantação, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo. Aí viu o altar ao Deus desconhecido. Atos 17, 25, Melissa, por favor.
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele mesmo quem dá a todos vida. É Ele mesmo que dá respiração. É Ele mesmo que dá todas as coisas. Ele falava para homens ímpios. Isso significa que cada porção de ar que você respira é um presente de Deus. Ah, pastor, mas ar é tão comum. Não é comum. Há locais em que o ar é rarefeito, é ruim de se respirar. Há regiões, como por exemplo lá em Cubatão, a gente passa, quando a gente vai para São Paulo lá de carro, aquelas fábricas petroquímicas jogando assim, aquele gás para cima assim. Eu fico imaginando aquelas pessoas respirando aquilo todos os dias, devem morrer rapidamente. Tem alguns lugares aqui no Guará que você passa um fedor de cocô, nossa, cheiro horrível. Cada porção de ar que nós respiramos é um presente de Deus. Porque, pastor, voltando aos leprosos, 10 leprosos, assim, eles foram tão grandemente agraciados, né? Porque naquela época, não sei hoje muito, mas naquela época a lepra era um grande preconceito, era muito grande preconceito, porque eles eram isolados. Eu já falei sobre isso. Né? Então, assim, eles foram grandemente agraciados, porque, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, o rei Uzias, ele ficou com lepra, morreu com lepra. Então assim, ele morreu leproso. E eles não, os 10 leprosos, os 9 foram, os 10 foram curados. Então é como se, assim, 2 pessoas com câncer, uma pessoa morre com câncer e a outra Deus cura. Então assim, ser curado de uma doença, né? E assim, ser agraciado dessa forma, mas esqueceu, né, de agradecer. Tudo que somos e tudo que temos é uma dádiva de Deus. Então, se você entrar na sua casa e sentar no seu sofá e você começar a olhar, passar os seus olhos em volta na sala, em volta na cozinha, você tem que ver que tudo que você tem, se você se olhar no espelho, tudo que você é uma dádiva de Deus. Toda a habilidade intelectual, profissional, técnica que possuímos é dádiva de Deus. É provável que você tenha sido um aluno estudioso e talvez tenha até suportado horas de treinamento profissional, mas de onde veio a capacidade intelectual e o talento que você tem? De Deus. Eu vejo a minha esposa fazendo os pãezinhos, fazendo sonho e tudo mais, e talento de Deus. Essas coisas vêm de Deus. Eu não tenho a habilidade, ela tem. Nós temos que começar a olhar para as coisas que nós temos e como nós somos e reconhecer que é uma habilidade dada por Deus. Veio de Deus que criou você com uma aptidão natural e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento dos seus talentos. É por isso que o trabalho dentro do cristianismo, ele não é um trabalho em que a pessoa tem que estar pronta para trabalhar. Você começa a trabalhar e Deus vai te acrescentando coisas. Muitas pessoas ficam esperando a vida inteira, só quando eu tiver um curso de teologia, só quando eu fizer isso, só quando eu fizer aquilo, eu vou poder trabalhar para Deus. Não, você tem que fazer isso a todo tempo. Mas eu não vou fazer de forma perfeita, não importa, faça. Tem algumas pessoas que eu, de uma certa maneira, tento ajudar dentro da área de aconselhamento, e a pessoa fala assim: eu não sei como fazer, eu não me sinto confiante. Não vai se sentir nunca, porque são vidas. Esse temor e esse tremor é algo que tem que vir sempre dentro do nosso coração, porque nós somos dependentes do Senhor todo o tempo. Veio de Deus que criou você, e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento dos seus talentos. Temos de prestar atenção à advertência de Deus aos israelitas. Deuteronômio 8, por gentileza, Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 11 a 14. Deuteronômio capítulo 8, versos 11, 12, 13, 14 e mais 2, 17 e 18. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto. 17 e 18, desculpa. Pula agora para 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Esse texto é uma advertência. É que você não ache que tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, procede do seu esforço. Nós temos que reconhecer, como é exortado aqui, nunca esqueça do Senhor seu Deus. Sempre coloque aos pés dele cada situação, porque ele tem cuidado de nós. Amém. Eu tenho procurado, sempre que estou diante de uma situação, mesmo que seja breve, você não tem tempo para resolver, você tem que resolver aquilo agora. Pare, para você meditar, para você orar, para que você possa apresentar a Deus. É uma atitude de submissão ao nosso Deus. A maioria dos cristãos concorda que tudo que temos vem de Deus. Dificilmente, se você fizer uma pergunta direta, falar assim, isso veio de só esforço ou veio de Deus? Você não, veio de Deus. Mas, quantas vezes nós paramos para agradecê-lo? Será que quando você executa uma atividade pequena, você agradece a Deus? Não vi, mas ontem, depois que o sonho e o pãozinho ficou gostoso, você falou, Deus, obrigado por essa habilidade que você me deu de fazer esse pão desse jeito. Ou simplesmente levou para a sala para a gente comer. Entende? Toda vez que eu preparo um texto para trazer para vocês, eu coloco na presença de Deus, algumas vezes eu esqueço. E quando você esquece, veladamente você está buscando, está tendo aquele reconhecimento como se fosse o seu esforço. E não é. Quantas vezes você parou para agradecer a Deus pela tua vitória? Qualquer que seja. No fim de um dia de trabalho, você para por um momento e diz, obrigado Pai Celeste pela capacitação, instrução e saúde que o Senhor me deu para que eu realizasse meu trabalho hoje. Você consegue parar no final do seu dia? Isso que eu estou falando para você demanda 10 segundos. 10 segundos. Obrigado, Senhor. Alguma vez, isso aí me tocou bastante essa frase. Alguma vez você andou pela casa, observando móveis, decoração e disse a Deus, todas as coisas desta casa, incluindo os mantimentos na despensa e o carro ou carros na garagem, são presentes teus, obrigado por sua provisão bendita e generosa? Você consegue fazer isso? Ou já fez isso? Parar no seu quarto e você olhar, Deus, obrigado por esta cama, obrigado porque eu tenho um colchão, obrigado, Senhor, porque eu tenho um lençol, porque eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um ventilador, porque eu não tenho infiltração no teto, porque o meu quarto é sequinho, é quentinho, é friinho, é fresquinho. São todas coisas que nós passamos batido. Parece que Deus não fez mais do que obrigação. Se você ainda é estudante, você já agradeceu a Deus pela provisão intelectual, financeira que o capacita a se preparar para o futuro? Minha filha é inteligente. Graças a Deus. Você pensa em uma pessoa que não dá dor de cabeça para a gente. Não dá. Ela, quando está tendo as aulas dela de forma híbrida, ela se fecha no quarto e eu sei que ela está estudando. Pelo contrário, quando eu vou lá, ela me expulsa. Pai, você está me atrapalhando. Às vezes eu sou chato. Às vezes.
Eu abro a porta de uma vez, eu faço ela pular, ela está no meio da aula, ela fala assim, pai, eu estou em aula. Mas essa capacidade intelectual dela não é dela. Nem veio do meu gênio. Veio de Deus. Quando você ora antes da refeição, se você ora, né? A oração é mecânica. Você consegue olhar para os elementos que estão na mesa e reconhecer com gratidão aquilo que está lá? Quem fez? De onde veio a provisão para estar aquilo ali? Ou você é aquele que a única palavra que você profere está sem sal, está magro, não gasta, está frio? Porque nós somos reclamões. Quando você ora, se ora antes das refeições, a oração é rotineira e mecânica, ou uma expressão de profunda gratidão a Deus por cuidar das suas necessidades físicas? Achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus tem ricamente desejado sobre nós e deixar de agradecer-lhe é um dos nossos pecados aceitáveis. É pecado. É pecado. Na verdade, muitos cristãos não consideram isso pecado. Todavia, quando Paulo descreve uma pessoa cheia do Espírito, ele diz que devemos ser sempre... Efésios 5:20, por gentileza, Benício. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Apóstolo Paulo, em Efésios 5:20, ele diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção às palavras sempre e tudo. Dando sempre graças por tudo. Agradecer por todas as situações. Quando você sai de casa, você pede que Deus o guarde. Aí você volta para casa, não aconteceu nada. Você agradece a Ele. Deus, obrigado, porque o Senhor me proporcionou ir, estar e voltar em paz. Atenção às palavras sempre e por tudo. Significam que todo o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo. Agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado da nossa parte, é a vontade de Deus. Não é algo que você faz se você quiser, é a ordenança de Deus para os seus filhos. Deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado inocente para nós, porque não machuca ninguém. Contudo, é uma afronta, é um insulto àquele que nos criou e nos sustenta a cada segundo da nossa vida. E se, como Jesus deixou bem claro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro e mais importante mandamento, então o hábito de ser ingrato a Deus é uma desobediência ao maior dos mandamentos. Se Ele fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e nós não reconhecemos as ações dele nas nossas vidas, nós estamos quebrando os 10 mandamentos. Não qualquer mandamento, o primeiro, o maior e o mais importante. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo descreve claramente a decadência moral da humanidade pagã daquela época, uma vez que Deus a entregou cada vez mais às inclinações perversas dos seus próprios corações maldosos. Aquele povo era tão ruim, tão pecador, que Deus entregou ele aos seus próprios corações. Do tipo, quer pecar? Não vai. Às vezes a gente se pega como pai falando, será que eu largo? Será que eu não largo? Será que eu deixo ir? Será que eu não deixo ir? Será que eu deixo quebrar a cara para ver?
Chega um momento em que Deus, para a igreja de Roma, ele fala: quer ir? Faz. Faz. Estava vendo um filme um dia com a Rosângela, e aí tinha uma filha que cuidava da mãe desde pequena, e a mãe era loucona no sentido de irresponsável, de querer viver a vida e tudo mais. E aí ela falou assim, a mãe estava internada, e aí ela falou assim para a médica: eu não sei mais o que fazer. E aí a médica olhou para ela assim: você já experimentou não fazer nada? Deixar ela com a sua própria sorte? Quem sabe ela cresce? Foi o que aconteceu na igreja de Roma. Eu não posso dizer isso em relação a Deus, mas é como se Deus ele foi de saco cheio e falou: faz o que vocês querem. Entregou eles aos seus próprios corações. Romanos 1, 20 e 21. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. As pessoas, elas não têm desculpa perante Deus. Eu não conheço Deus, eu não vou na igreja, nunca falaram de Deus para mim. Você tem que entender que isso é indesculpável a mim e a você, e a todos os seres humanos. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, ou seja, as pessoas olham e reconhecem Deus. Mas não é cristão, é budista, é islâmico, reconhece Deus. E por isso eles são indesculpáveis. Vemos então que a maldade crescente desses homens teve início com a impiedade. Não honraram Deus como Deus, e com a ingratidão deles para com o Senhor. A degradação moral deles era resultado do juízo de Deus, na medida que elas entregavam a formas de perversidade cada vez maiores e outras maldades. Deus ele começa a entregar as pessoas a cada vez mais a perversidades piores. Nós temos visto o nosso mundo cada vez mais se afundar na lama. Cada vez mais. As pessoas elas cultuam tudo, menos a Deus. Não tenho nada contra o futebol, mas tenta ver um jogo de futebol segundo os olhos bíblicos. A torcida organizada, gritando uma só voz, pendãos, bandeiras, instrumentos. Se você olhar Salmos, é a descrição da adoração a um ídolo ou a um Deus. Isso tem acontecido em todas as esferas. Os animais, os relacionamentos, os esportes, tudo é adorado menos Deus. E o padrão escolhido para essa adoração é o padrão bíblico. Observe. Eu vi um vídeo que eu não baixei, eu queria ter pego aquele vídeo e salvo. Um videozinho na internet e mostrava as pessoas num estádio. E aí naquele estádio estava lotado de pessoas e tendo música, show, não sei o quê. E as pessoas elas levantavam os seus animais de estimação, a maioria cachorros, e olhavam assim, e aquele som parecia que era um ato de adoração, um exagero. A degradação moral deles era resultado do julgamento de Deus. Quando lemos esses versículos, é fácil entender que ingratidão é assunto sério. Não honrar a Deus nem lhe ser grato são características evidentes da sociedade atual, como também é a decadência cada vez maior na nossa época.
para nós pode parecer um pecadinho, mas Deus trata a questão com seriedade. Não é qualquer coisa. A nossa ingratidão, na verdade, a descrição da depravação moral de Romanos capítulo 1, 24 a 32 pode ser aplicada quase ao pé da letra nos tempos de hoje. As pessoas, elas vivem de uma maneira ingrata, não reconhecem Deus em nada. Será que isso não é mais uma vez o julgamento de Deus por deixarmos de honrar e agradecer? Será que o que nós vivemos hoje não é o juízo de Deus? Essa insatisfação, essa ingratidão, esse mal-estar, esse jeito de agir o tempo todo o tempo, será que não é um juízo de Deus? Nós temos que parar para refletir as nossas vidas. A mudança não começa fora, começa dentro de nós. Começa no núcleo, na célula que é você dentro do corpo de Cristo. Nós temos que mudar. Nós temos que olhar para os nossos corações e ver onde nós temos pecado, e nós começarmos um processo de mudança. Se nós não fizermos isso, talvez nós também participemos desse juízo de Deus. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por mais esse tema que confronta grandemente o nosso coração. Nós somos ingratos, além de insatisfeitos, além de impiedosos e todos os outros atributos malignos que podemos identificar nos nossos seres. Que nós possamos mudar, Pai. Converte o nosso coração, Pai. Nos abençoe. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos encerrar 5 minutos mais cedo. Quero agradecer a você pelo tempo em que você despendeu para estar aqui comigo, meditando nas coisas do Senhor. Que esse ensinamento não fique apenas no campo da mente, mas que você possa aplicar verdadeiramente na sua vida. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Às 19 horas estaremos nos reunindo para dar continuidade ao nosso estudo de 1 Pedro capítulo 3. Eu aguardo você, em especial de forma presencial. Faz um esforço e vem para a casa de Deus. Deus te abençoe e te conceda a graça.